pronto aí para receber essa palavra poderosa em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade. Deus te use poderosamente. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Era assim que Jesus saudava os seus apóstolos, os seus discípulos. A paz seja convosco, né? Que pode ser também graça e paz, a paz do Senhor. O importante é a paz de Jesus em nós. O mundo não entende. Como todos nós passamos por dificuldades, barreiras, mas temos a paz. É transcendente, mas é real. Agradeço a Deus esta oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que Deus está no negócio, o Espírito Santo agiu para que o apóstolo fosse tocado para nos convidar. Eu nunca imaginei poder ter a honra de ministrar no Projeto Vidas. Eu ouvia falar, conheço alguns pastores que são seus discípulos, mas é um sonho para mim que hoje está se realizando. Receber o abraço do apóstolo e conviver com esse povo tão amável, tão cooperativo, né? Desde que pus os pés aqui, tenho sido abraçado por toda a equipe, pastora Cleusa, o seu esposo Cleudimar, não é? Israel na retaguarda da mídia, também o Ian botando o microfone, a Ana coordenando, não estou vendo a Ana por aqui, Thalita e a sua equipe lá da cozinha, do lanche delicioso, né? E é uma maravilha. Agradeço a todos essa cordialidade, essa gentileza com o velhinho aqui, né? A gente precisa sempre de um apoiozinho. Alguns irmãos me sustentando aí, porque minhas pernas andam fraquinhas. Uma bênção. Eu vou levar vocês no meu coração. Eu e Glorinha, minha amada, que está ali. Eu tenho andado por aí há quase 20 anos. Pregando aqui, ali, acolá. Nunca a Glorinha deixou de estar ao meu lado. Até porque, minha filha, você é o ar que eu respiro. Se eu ficar sem você perto, eu morro sem oxigênio, né? Ela é essa bênção que Deus escolheu para mim. E ela me escolheu. Inteligente você, hein? E eu estava, quando recebi o convite, falei, Senhor, e a pastora Cleusa me falou assim, olha, lá nós somos rigorosos. Giovanni, a quem eu recebo meu abraço afetuoso, Giovanni, pastora Maida, né, que foram usados para poder falar a meu respeito para o apóstolo, falou assim, olha, lá o pessoal é muito organizado, mas muito controlado, disciplinado. Eu falei, olha, depois de velho, se eu não for disciplinado, eu tenho que nascer de novo. Então, dentro de 1 hora, eu vou entregar a palavra como foi me recomendado. E eu pensava assim, Senhor, como eu vou poder falar do Gênesis ao Apocalipse, do jardim ao trono, em 1 hora, 60 minutos? Esse não é o meu jeito. Eu sou prolixo, a minha disciplina é a didática, a pedagogia, o ensino, o professorado. E eu fui professor de história, eu busco lá os fundamentos, aqui, ali, as premissas. Como é que eu vou fazer essa síntese? Como eu vou fazer? Eu não consigo pregar do Gênesis ao Apocalipse em 1 hora. Porque a escatologia bíblica é isso, ela começa no Gênesis e conclui-se no Apocalipse, não é? É um período muito breve, são 7.000 anos de história. Porque em Adão começa há 6.000 anos. De Adão até os nossos dias já se transcorreram 6.000 anos. Vocês sabiam? E agora nós estamos diante do 7º milênio. Nós somos a geração de transição entre o 6º e o 7º. Como falar do plano do nosso papai em 1 hora, falando dos 7 milênios? Eu falei, esse Espírito Santo, só tu vai me ajudar. E eu sentei ali, comecei a passar, deu certo no primeiro culto. E espero que dê certo também neste culto, não é? Nós vamos falar de quê? O tema, do jardim ao trono. Diga, do jardim, só esse pedaço daqui, do jardim ao trono, em 7 dias. Qual jardim?
Não, eu que estou perguntando. Qual jardim? O Éden, não é? Onde tudo começou. Onde o primeiro casal, o casal matriz, a nossa matriz começou lá no Éden. Já viram falar na Eva mitocondrial? Eva mitocondrial, quem já ouviu falar? O Gênesis de uma mulher gerou toda a raça humana. Começou há 6.000 anos no Éden, não é? E passa até hoje. E qual é o plano de Deus nisso tudo, na nossa criação? Vai terminar aonde? Será que nós vamos para o céu? Afinal de contas, eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Quantos creem que Jesus vai voltar? Olha, que maravilha! Tem gente que não levantou a mão, que não crê. Vou repetir. Quantos creem que Jesus vai voltar? Agora vem a pergunta. Para quê? Pararam para pensar? Para que Jesus vai voltar? Ele vai voltar onde? Aqui na terra ou nos ares, nas nuvens? Não ouvi. E depois, não na terra? Ele vai voltar na terra. Para quê? Não é interessante? A escatologia responde tudo isso. Primeiro, Jesus não veio para a igreja, nem volta para a igreja. Amém? Eu sabia que vocês iam ficar calados. Pastor, explica, Jesus não veio para a igreja e nem volta para a igreja? Como é isso? Por que eu estou aqui então? Primeiro que Jesus não veio para a igreja, ele veio para o que era seu. Quando ele veio, a igreja nem existia. A igreja só foi existir em Atos dos Apóstolos. E o que era seu, para a qual ele veio? A sua nação. Qual é a sua nação? Oh, tem gente que sabe qual é a nação? Todos falando, qual é a nação de Jesus? Israel. Aí o prólogo de João diz assim, ele veio para o que era seu e os seus. Quem são os seus? Seus concidadãos, seus conterrâneos, os judeus não o receberam. Quer dizer que ele vem para Israel, vem para os judeus, e os judeus não o recebem? Mas todos quantos o receberam, aí abriu a porteira para todas as nações. Todos quantos o receberam, Deus lhes deu direito de serem chamados filhos de Deus. Quantos o receberam aqui? Aí nós entramos. Já que Israel fechou a porta para Jesus, e os judeus daquela época fecharam a porta, diga assim, nós abrimos o coração, e ele entrou, e ele já habita em mim. Ó, que plano, hein? E Israel? Está no banco. Lembra a história do jogador que está no banco? É como se Israel estivesse no banco, esperando a sua hora de olhar para ele, de olhar para ele, se curvar e dizer assim, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Um dia, Israel vai aceitá-lo, vai recebê-lo como rei, e aí já é o 7º dia. Vamos aprender tudo isso rapidamente. Deus abriu o reino lá no Éden. Interessante. Lá no Éden tinha reino de Deus na terra, estabelecido através do homem. Adão e Eva eram os superintendentes do reino. Eles é que comandavam o reino de Deus na terra. Até tropeçarem e caírem. Então o reino de Deus, diga o reino de Deus, suspendeu. Ficou suspenso. Acabou. E começou outro reino. O reino de Deus foi suspenso. Não tem mais reino de Deus na terra. Agora, isso aqui foi no primeiro dia. Ainda no primeiro dia entrou o reino do homem.
Reino inspirado pelo canela seca, Satanás. Satanás é quem inspira o reino do homem. E esse reino do homem já dura o quê? 6.000 anos. 6.000 anos, ou seja, 6 dias. Será que o mundo vai acabar com o homem mandando do jeito que está? E Satanás inspirando o homem? Por isso que nós vemos essa dramaticidade toda, essas tragédias todas, essa miserabilidade toda? Não. Algo vai mudar, é o que nós vamos ver agora. Alguém me ajuda aqui a botar essa mesinha aqui na frente, que eu vou passar um visual aqui para... Senta aí. Obrigado. Fiquem bem atentos, eu vou precisar agilizar, mas eu vou falar o que vai acontecer rapidamente. Você tem que ser ágil com a sua mente, porque eu vou ter que ser ágil na pregação. Do jardim do Éden até o trono, quando Jesus voltar. Então ele não volta para a igreja. Ele não volta para a igreja, ele já volta com a igreja. Então se Jesus voltar à terra com a igreja, naturalmente é porque a igreja foi ao seu encontro antes. Amém? Caiu a ficha? Por isso ele não volta para a igreja, ele já volta com a igreja. Para quê? Para levar quem para o céu? Para não levar ninguém para o céu. Ele volta para reinar, para recuperar, diga recuperar, reestabelecer o reino do Éden que foi suspenso por causa do pecado. Olha como ficou simples. Então tem que haver reino de Deus na terra. E isso acontecerá no 7º dia da semana. Semana, quantos dias semana? Quem criou a semana com 7 dias? Essa convenção foram os gregos, os romanos, os fenícios ou os mesopotâmicos? Quem foram? Quem falou? Quem falou? Falou o quê? Os romanos, né? Claro que não. Bom, sobrou os gregos, os fenícios e os babilônicos. Quem falou gregos? Quem falou gregos? Se esconderam? Estão com medo? Falaram. Ah, tá ali. Foram quem? Os? Claro que não. Quem criou a semana com 7 dias foi o próprio Deus. Lá no Bereshit, no Gênesis, diz o seguinte, que Deus criou o mundo nos 6 dias e no 7º, mas Deus cansa. Então esse descansar não é bem como a gente entende. Essa palavra tem que ser estudada e interpretada. Na verdade, Deus abriu um repouso depois da criação dos 6 dias. E os 6 dias ainda não acabaram. Ainda está em andamento. Deus trabalha até agora. Jesus está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Os 7 dias só vai acabar daqui a 1000 anos. Vocês sabiam? Então, o trabalho ainda está acontecendo. E a igreja não tem que ir para o céu agora. A igreja tem que participar do reino de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Se nós não estivermos aqui na terra, com corpos glorificados, reinando com Cristo os 1000 anos, é porque muitos não ressuscitaram e irão para o lago de fogo. Vamos ao audiovisual para entender melhor. Do jardim ao trono em 7 dias. Acompanhe comigo. O estabelecimento do reino de Deus na terra, uma realidade no Éden. Era uma realidade. O reino de Deus estava implantado na terra. E o superintendente do reino era o casal matriz. Quem? Adão e Eva.
Eles eram os governantes representativos de Deus na terra do seu reino. Era um reino de pureza, de inocência, de obediência. Amém? Mas algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Até a restauração do reino. Os 7 dias da semana, olhe lá. No gráfico está mostrando. Primeiro dia, jardim. Segundo dia, Abraão, vem no 2000 anos. Segundo dia. Terceiro dia, surge quem? Moisés. Quarto dia, quem surge no quarto milênio depois de Adão? Jesus Cristo. No quinto dia, começou o tempo da igreja, porque foi Jesus que gerou a igreja. E no sexto dia, também, já tem 2000 anos de igreja, o quinto milênio e o sexto milênio. E onde estamos hoje nós? No final do sexto milênio, no final do sexto dia. Repita, estamos vivendo no final do sexto dia, na expectativa de inaugurarmos o 7º dia. Diga assim comigo, só que antes do 7º, nós vamos subir para encontrá-lo no arrebatamento. Para quê? Tomar uma água de coco numa nuvem no céu? Claro que não. Para que seremos arrebatados? Quantos querem saber? Quantos querem saber por que você vai ser arrebatado? Amanhã e depois. Segunda e terça falaremos sobre isso. Mas o interessante é sabermos que seremos arrebatados no final do sexto dia para voltarmos com Ele no 7º dia, para reinarmos com Ele no 7º dia aqui na terra. Pastor, 6 dias? 7 dias? Explica isso. Eu vou explicar. Descrição dos 7 dias. Bom, antes disso eu vou falar sobre 2 Pedro 3:8. Eu deveria já ter inserido esse texto aqui. Lá em 2 Pedro 3:8 diz assim, amados, Pedro escrevendo à igreja. Quem são os amados? Então nós temos que saber. Ele diz assim, amados, não ignoreis tal coisa. Ora, então ele está dizendo que a igreja não pode ignorar um mistério, uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Repita, um dia para o Senhor é como quanto tempo? 1000 anos. Isso é uma forma que o apóstolo trouxe para nos ensinar a igreja como Deus conta o tempo do homem na terra. Repita, como Deus conta o tempo do ser humano na terra. Ele conta de 1000 em 1000 anos. Passaram-se 1000 anos, ele considera como um dia. Passaram 2000 anos, ele considera como... Passaram-se 3000 anos, ele considera... Passaram 6000 anos, ele considera como... A humanidade hoje vive no 6º dia, no 6º milênio. Porque de Adão até os nossos dias, já se passaram 6000 anos, de acordo com a cronologia bíblica tradicional. Então a humanidade tem a idade de 6 milênios. Para Deus, quantos dias? 6 dias. Amém até aí? Todos entendemos até aí? Sim ou não, igreja? Sim. Vocês estão aí? Entendemos até aí? Muito bem. Então, o primeiro dia, jardim, criação e início da história humana, Adão e Eva. Segundo dia, surge Abraão, já iniciando as primeiras ações do povo escolhido. Quando Deus chama Abraão, ali já estava implícito Israel. Terceiro dia, Moisés, que liberta o povo do Egito e funda definitivamente o povo de Israel no deserto, isso no 3º milênio. E 1000 anos depois, quem vem à terra? Quem vem à terra? Jesus Cristo, no 4º milênio. Está lá no gráfico, está ali. No 4º dia, Cristo traz a redenção e o cumprimento das promessas. Não vou nem falar das promessas, são muitas, né? E no 5º dia, quem surge depois de Cristo? A igreja. Nós surgimos. A idade da igreja já é de 2000 anos. E no 6º dia, que é o tempo atual, é a igreja no 6º milênio.
própria para ser arrebatada. O tempo da igreja está se exaurindo, se esgotando. Não tenho dúvida de que nós somos a geração do arrebatamento, para ir ao encontro do Senhor nos ares, no meio das nuvens, que não são essas nuvens, são nuvem teofânica, no grego chamada Nefeles, como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4,16. E depois, no sexto dia, nós vamos lá, vamos ser arrebatados. Para quê? Para recebermos, diga, para recebermos uma coroa. Uau! É o momento que seremos coroados. Antes da coroa, teremos que passar por um tribunal, tribunal de Cristo, para que seja avaliada, diga, avaliada a vida de cada um. Aqui, a vida aqui. Quais foram as tuas obras? Que tipo de obra você está praticando aqui na igreja? Obra que vai permanecer ou obra passageira? Paulo levanta 6 elementos para caracterizar a qualidade das obras que nós estamos realizando aqui. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Quem vai analisar isso? O fogo. Já pensou o ouro no fogo? Desaparece? Não. A prata no fogo desaparece? Não. As pedras preciosas no fogo desaparecem? Mas a madeira no fogo desaparece? E a palha? E o feno? Olha o Espírito Santo falando. Será que tem crente palha aqui? Crente feno? Crente que está produzindo obras que não têm fundamento, que não têm valor? Isso é para a gente refletir cada um individualmente. E baseado nesse julgamento é que a coroa vai ser posta na cabeça de cada um. Essa coroa é capacitação. Essa coroa é identidade com Ele. Essa coroa é a identidade dEle em nós. É uma coroa invisível. Ela não será usada daqui para fora, mas daqui para dentro. É a natureza dEle em nós, no nosso cérebro, para que nós venhamos a pensar como Ele pensa, para que venhamos a ter a justiça dEle, para voltarmos com Ele à terra, para julgarmos a terra. Olha que coisa interessante. Hoje eu pergunto a esse grupo aqui, quantos aqui têm condições morais e espirituais de julgar a terra hoje? Levante a mão. Ninguém ousa levantar a mão. Mas depois que formos ao tribunal de Cristo, recebermos a coroa do Senhor, o pensamento dele em nós, o DNA dele em nós, a justiça dele em nós, aí estaremos prontos. Diga, estaremos prontos para voltar à terra e reinar os 1000 anos finais com ele. Aí teremos essa capacidade moral e espiritual, e a Bíblia diz que julgaremos até a anjos. Nós veremos isso depois de amanhã, porque amanhã vou falar da grande tribulação, do anticristo que já está na terra, e quais as estruturas da grande tribulação e como será o arrebatamento pré-tribulacional. Não percam amanhã. Aliás, quem não vier amanhã vai ficar na grande tribulação. Então se apresse e venha. Então, no sexto dia, o arrebatamento, e no sétimo dia, o trono, é o milênio de Cristo na terra. Muito bem. Um trono se firmará em benignidade. Gente, analisemos como o mundo está hoje. Analisemos como os governos estão. Você vê lá na ONU, é uma torre de Babel. Cada um puxa por um lugar. Israel é odiado das nações. Quarta-feira, várias comitivas abandonaram a plenária quando Netanyahu subiu para falar. Inclusive a comitiva do Brasil, lamentavelmente. Então o mundo está em conflito. As nações falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. Cada um fala um idioma diferente, não por causa do idioma em si, mas do pensamento, dos interesses em si. Portanto, a Terceira Guerra Mundial está às portas. É uma questão de tempo. O conflito entre as nações acontecerá. E nesse próximo conflito, o anticristo vai se revelar. Amanhã vamos falar sobre isso. Mas um trono, depois desse conflito, se firmará em benignidade. Trono de quem? De Jesus Cristo. Onde? Na terra. Substituindo
o trono do homem. Homem é que manda no mundo hoje e é inspirado pelo diabo. Então esse reino humano que vigora desde Adão até hoje tem que ser suspenso para que entre o trono de Jesus Cristo, para que então venhamos a viver o último dia debaixo do reino de Deus, como foi no início da criação. Vamos lá. Então, Isaías 16:5. Um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, e se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Quem é que não vai tardar em fazer justiça na terra? É o Supremo Tribunal Federal? Quem? Vocês acham? É o Tribunal de Haia? É o modelo econômico do mundo? É a ONU? É o Vaticano? Quem vai fazer justiça na terra? Jesus Cristo. A terra precisa respirar justiça. E isso só acontecerá quando o reino do homem cessar e se abrir o reino de Deus na terra. E nós, com ele, estaremos com ele para sempre, inclusive reinando, com corpos glorificados. Espero que amanhã e depois dê tempo de eu falar sobre isso. Vai dar, né? Em nome de Jesus. Superintendência do reino. Qual reino? O primeiro reino. O proto-reino. Antes do homem cair no pecado, existia um reino na terra. E quem era o superintendente desse reino na época da pureza e da inocência? Adão e Eva. Ainda sem o pecado. Olha, queridos, coisa maravilhosa. Adão cuidava, guardava, exercia o domínio, o reino representativo. O homem e a mulher eram representantes de Deus na terra. Eles tinham poderes de dominar animais, de dar nome aos montes, dar nome aos animais. Eva auxiliava e compartilhava da missão. Juntos deveriam zelar, que é reinar, a criação e viver em plena comunhão com Deus. Havia plena comunhão com Deus. Então vamos ver isso. A autoridade conferida a Adão representava o reino de Deus, implantado na terra em forma inicial. Que reino, hein? Que reino. Você já pensou se não houvesse a queda, como seríamos hoje? Eu poderia estar com 6.000 anos, vivo, porque só a queda trouxe a morte. Imagina eu com 6.000 anos casado com Glorinha. Não sei se ia me aturar esse tempo todo, Glorinha, mas era uma realidade, em harmonia, debaixo da obediência de Deus. Mas entrou o pecado, estragou tudo, o reino de Deus foi suspenso, diga, suspenso, até Jesus estabelecê-lo novamente. Olha aí o plano. Esquece o céu por enquanto. O reino tem que acontecer aqui na terra, antes de irmos para a eternidade. A gente quer dar um pulo lá daquele degrau para cá. Não, tem que subir os degraus. O milênio é um desses degraus. Vamos lá. O proto-reino, que é o primeiro reino, puro, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Guardar é reinar, tomar conta, ser mordomo. Nós éramos, lá na época de Adão e Eva, os mordomos, os cuidadores do reino de Deus na terra. Que essa coisa se estragou, o reino foi suspenso por causa da queda do homem e da intervenção do diabo. Nós temos que entender isso. Hoje nós vivemos um tempo em que Satanás é o sedutor das nações, é o sedutor dos homens. Até hoje, isso já dura 6.000 anos. Quando a gente fala assim, o Rio de Janeiro é de Jesus, amém? Amém nada. Quem comanda nos bastidores é o diabo. É ele que inspira os homens à corrupção, à ladruagem, à morte, à criminalidade, ao tráfico, ao aborto e a tantos pecados. Quem inspira isso? Satanás. Ele está agindo 24 horas, sem parar. E quem não vigia, se entrega a ele, se deixa levar por ele. Atribuições do casal como representante de Deus na terra, no início. Cuidar e cultivar o jardim.
Adão tinha a responsabilidade de trabalhar no jardim, cultivando-o e o preservando. O verbo guardar indica também proteger, zelar, administrar o que Deus havia criado. Reinar em nome de Deus na terra. Imagina o que nós tínhamos em nossas mãos e que se estragou. Nomear os animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver, este lhe chamaria. Adão, vem cá, meu filho, como é que você chama aquele animal? Bezerro. E aquela? Bezerra. Oh, fala outro nome, leão. E aquela? Vaca. E aquela ali? Rinoceronte. E aquela ali? Dinossauro. E aquela... Adão tinha essa prerrogativa de dar nome à criação de Deus. Era o superintendente do reino na terra. Chamou a todo animal vivente, isso foi seu nome. E foi batizado com esse nome, lá desde Adão. Essa tarefa mostra a autoridade delegada a Adão como representante de Deus na criação. Nomear é um ato de domínio, é reino. Ninguém nomeia se não for o rei, o reino de responsabilidade. Obedecer ao mandamento divino. Olha aqui, Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ô Adão, você tem que obedecer. Pode tudo. Vocês podem tudo aqui. Vocês têm direito, têm poder, têm autoridade, mas ali você não toca. Porque o dia que você tocar, certamente morrerás. Olha isso. E o canela seca foi lá no ouvido da mulher. A mulher caiu e foi lá para o ouvido do homem. O homem caiu porque a mulher é sedutora. Depois o homem ainda reclamou com Deus. A mulher que tu me deste. Mas tu também não ouvia a minha voz por quê, seu cabeção? O Adão era um cabeção também, caiu junto com a mulher. Só que antes dele cair, eles se rebeliaram. Qual foi a proposta da semente para a mulher? Se você tocar naquela árvore, ele sabe que o dia que tu tocares, tu serás igual a ele. Olha aí a quebra de hierarquia. Isso é rebelião. Quando a mulher tocou na árvore, ela já tinha pecado, porque ela quis ser igual a Deus. Quem foi que quis ser igual a Deus lá nas regiões celestiais? O próprio diabo. E ali, meu filho, não tem perdão. Porque não é só desobediência. Você pode ser até desobediente, aqui, ali e acolá, mas não seja rebelde. A rebelião tem peso de feitiçaria. A rebelião é terrível. E o homem e a mulher se rebeliaram no Éden. A principal atribuição espiritual e moral era obedecer à ordem de Deus, reconhecendo a sua soberania. Isso representava a liberdade com responsabilidade. Porque o homem foi criado livre no Éden, mas ele foi cheio de responsabilidade. E ele, de certa forma, rompeu essa responsabilidade. Ser auxiliar um do outro. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eva foi criada como auxiliadora idônea, ou seja, parceira adequada, em igualdade de valor e complementariedade. Sua atribuição era viver em comunhão com Adão, auxiliando-o na missão recebida de Deus. Isso é uma lição para nós. A nossa mulher não é submissa a gente, não. Ela complementa a nossa vida. É osso do osso, carne da carne. Quando eu afronto a minha mulher, eu afronto a minha própria carne. Então, esse negócio de que o homem está aqui, a mulher está aqui, na antropologia bíblica não é essa, não. A Bíblia diz que a mulher é adjutora. Você sabe o que é uma pessoa adjutora a outra? É adequada. Eu nunca vi ninguém nesse mundo de 8 bilhões de pessoas tão adequadas a mim como Glorinha. Porque foi Deus que escolheu. E ela é adequada. É esta relação que nós temos que ter entre os casais. Não é uma relação de opressão. O homem não pode oprimir a mulher porque se diz que ela é o sexo mais frágil. Uma grande tolice. Vai botar um menino no bucho de um homem
para ele carregar 11 meses. É 11 ou 9? 9, né? 9 meses. Para o homem eu vou botar 11. Vai para ver se tu gosta, seu macho da espécie. Vai ver se todo mês tu sangra. Tem uma tal de TPM. Você quer? Você quer? Ainda dizem que elas são o sexo frágil. Deus a criou como coadjutora, como adequada, não é? Para que vivêssemos a criação do macho e da fêmea, do XY e XX, é magnífico, é um projeto mesmo de um arquiteto fabuloso que é o Senhor Jesus. Muito bem, tenho que correr. Multiplicar-se e encher a terra, produzir filhos, ter relações sexuais. Você já imaginou a relação sexual do homem com a mulher antes do pecado? Coisa divina, coisa de Deus. Mas depois que caíram, a relação passou a ser algo meio pecaminoso, né? Algo esquisito, né? Algo animalesco. Mas o objetivo da relação sexual era produzir, gerar filhos e filhas com a mesma natureza da consciência de inocência como os pais. Isso também foi quebrado. Muito bem. O proto-reino e a sua suspensão, no dia 1. O que é o proto-reino? O primeiro reino, o reino de inocência, reino de liberdade, reino de obediência a Deus. Com a queda, esse proto-reino foi suspenso. Acabou o reino de Deus na terra. O homem foi expulso do jardim e falou assim: agora vocês se virem. O que vocês querem? Não, queremos ser independentes. Então eu vou dar um tempo para vocês. Está lá no Êxodo, capítulo 20. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6.000 anos. O homem está vivendo, fazendo a sua própria obra, fazendo o que há na sua cabeça. Mas aí diz o Êxodo 20, versos 9, 8. Mas lembra-te, o sábado eu vou santificar. Qual é o sábado? O 7º dia. O 7º dia o Senhor vai tomar isso de volta de Satanás. O reino do homem, inspirado pelo diabo durante esses 6.000 anos, não pode terminar assim. Por isso a volta de Jesus. Para erradicar o reino humano, onde Satanás é o príncipe deste século, e estabelecer novamente o reino de paz, o reino de justiça, governado pelo próprio Jesus, conosco, ele reinando de Jerusalém. Isso é Bíblia. Todas essas profecias estão nas antigas Escrituras e também no Novo Testamento. A ênfase das antigas Escrituras é na segunda vinda. Amanhã, se Deus quiser, vai dar tempo de eu mostrar essa estatística. A síntese disso: o Antigo Testamento mostra Satanás como sedutor e opositor. Os evangelhos Jesus chama o príncipe deste século. Chama Satanás de o príncipe deste século. Não é o século 21, não. É o século depois de Adão. Todo o tempo. As cartas apostólicas, Paulo e João afirmam que ele é o Deus deste século, deste mundo, e que o mundo jaz no maligno. Desde quando que o mundo jaz no maligno? Desde o Éden, desde o jardim com a queda, até o 6º dia, quando Jesus voltar. Ninguém vai poder tirar a malignidade que está no mundo. Nem a ciência, nem a medicina, nem a tecnologia, nem Roma, nem o Vaticano, nem o Papa, nenhum pastor, nenhum poderá obstruir a malignidade que está no mundo. Somente quem? Somente quem? Quando? Quando iniciar o 7º dia. Quando iniciar o 7º dia, primeiro ato, prender Satanás. Ele será preso. E durante os 1000 anos do reino de Cristo, ele permanecerá preso. Depois ele será solto. Para quê? Não tenho tempo de explicar, mas amanhã vou ter. Estou guardando tudo para amanhã. Amanhã nós vamos até meia-noite. Apocalipse revela sua influência global enganando as nações.
Em resumo, a partir da queda do homem, Satanás passa a exercer o domínio sobre o sistema do mundo. No dia 1, com a queda, o reino de Deus é substituído pelo reino do homem. Pronto. Aquele reino puro, de inocência, de harmonia com Deus, foi suspenso. E já no primeiro dia começou o reino nosso. O nosso reino. O dia do homem são 6.000 anos. E quem é que inspira o ser humano hoje? Ao mal, às trevas, o diabo. Isso é vigente. Porque Volta Redonda é de Jesus, amém? Nós somos de Jesus aqui. O sistema mundano que está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em Nilópolis, em Madrid, no Vaticano, onde quer que seja, está comandado pelo príncipe das trevas, até Jesus voltar. Por isso que Jesus vai voltar, para mudar essa realidade. Você já pensou, amada igreja, se o mundo acaba como está, quem venceu? Se o mundo acaba como está, quem venceu? O diabo. Por isso Jesus volta, para mudar essa realidade, para cumprir o reino de Deus. O reino do homem iniciado no dia 1, dura até hoje, no dia 6, e tem Satanás como sedutor das nações. Passagens que mostram a atuação de Satanás como acusador e opositor. Não vou me demorar muito nisso aqui, não. Aqui tem os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mostrando que Satanás está agindo desse tempo inteiro. Vamos lá. Nos Evangelhos, Jesus os chama de príncipe deste mundo. Nas cartas apostólicas, Paulo e João afirmam que ele é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. No Apocalipse, revela sua influência global, enganando as nações. No Antigo Testamento, mostra Satanás como acusador e opositor. Jó 1:2, Satanás aparece diante de Deus acusando Jó e recebendo permissão para isso. Ele recebeu permissão, porque o Satanás tem esse poder, mas ele está seguro numa coleira. É um poder monitorado e controlado pelo próprio Deus. Ele não está muito à vontade, não. E ele vai lá e seduz e acusa o Jó. No Antigo Testamento, 1 Crônica. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Quando Davi fez a contagem, do povo de Israel, contrariando o desejo de Deus. Inspirado por Satanás. Davi, Rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, mas como ouvia a voz do cão e caía, para mostrar a natureza do homem, entendeu? Por isso que ninguém é santarrão. Esse negócio do crente dizer assim, eu piso na cabeça do diabo. Quem tem autoridade moral e espiritual para pisar na cabeça do diabo aqui, levanta a mão. Só o irmão lá no fundo. Não temos. Essa prerrogativa é de Jesus. Nem o arcanjo Miguel ousou intentá-lo. Disse assim, que o Senhor te repreenda. O que nós temos que fazer é resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Muito bem. Referências no Novo Testamento da ação de Satanás. Satanás como governante do sistema mundano. 1 João 12:31. Chegou o momento deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo, quando o mundo for julgado. Lá no Armagedon. João 14:30. Vem aí o príncipe deste mundo, o diabo. Ele não tem poder sobre mim. Olha que João falou. Ele não tem poder sobre mim. Por quê? O poder do alto é que está sobre mim. O Espírito Santo é que está sobre mim. Quem tem o Espírito Santo aí e mantém o fogo do Espírito Santo acesa, ele não tem poder sobre você. Ele olha para você e não te vê labareda de fogo e bate em retirada. Mas toda vez que você abre a brecha, ele entra, ele quer entrar, ele quer fustigar, ele quer acabar, afrontando a Deus. Ele é o nosso maior inimigo. Portanto, Deus mandou o poder do alto que nos cobre. Aliás, o Espírito Santo está sobre nós, amém? Amém nada, ele já habita em nós. É diferente e muito diferente. Ele não está sobre nós, ele já está dentro de nós. Isso é profundo, gente.
Nós temos que começar a entender o Espírito Santo, a trabalhar conosco de dentro para dentro. Olha, ele não vem de fora para dentro, ele já está dentro. Lá em Pentecoste começou isso, e é vigor até hoje. João, príncipe deste mundo, já está condenado. Jesus reconhece que há um governo espiritual maligno sobre o mundo. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo chama Satanás de Deus deste século, indicando domínio real sobre as mentes. O que leva um homem a matar uma criança? O que leva um homem a estrupar uma criança? O que leva um homem a matar outro? O que leva um homem a matar a família, os filhos e a esposa? E ao contrário, o que leva uma pessoa a se suicidar é o espírito do diabo na mente das pessoas. E isso não é algo do passado, é algo perene, até os dias de hoje. O que levou Caim a assassinar Abel? Não é isso? Então ele está atuando. É uma realidade. Efésios, tudo isso fala da atuação de Satanás. Recapitulando, Jesus. A partir da queda do homem, Satanás passa a exercer domínio sobre o sistema do homem, mas sempre debaixo da soberania de Deus. E seu governo é temporário, até definitivamente ser derrotado por Cristo. Por isso que Jesus vai voltar, para derrotar Satanás. Quando Jesus volta, prende logo o diabo. E o reino de Cristo é livre, será livre. Será debaixo da atuação do Espírito Santo. E Jesus estará em Jerusalém, reinando sobre as nações. Como será o seu final? O final de quem? Do diabo. O final do diabo será no lago de fogo. Nós falaremos disso amanhã. Mostraremos como Jesus vai mandá-lo. Agora, leiam isso aí comigo. 1, 2, 3. Vou respirar, eu estou acelerado. Perguntando assim, se a gente está vivendo o reino do homem, cujo inspirador é Satanás, até hoje, como entender a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino? Será que o reino de Deus já veio? Se o reino que está vigorando é o reino do homem, inspirado pelo diabo, então esse reino de Deus ainda virá. Como entender, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu? Eu pergunto, o que você está vendo no mundo de hoje, todas essas tragédias, para você é reino de Deus? Sim ou não? E a sua vontade está sendo feita na terra hoje ou não? Nós procuramos fazer, que já somos seres justificados pelo sangue de Jesus. Mas é difícil até para nós. Quer ver só? De 6 horas da manhã até agora, quem não pecou? Levante a mão. Olha aí. Então a vontade de Jesus não está sendo feita ainda na terra. E o seu reino ainda não foi reestabelecido. Porque ainda vivemos no reino do homem. Ainda estamos dentro dos 6.000 anos. Mas nós somos a geração de transição entre o 6º e a volta de Jesus para reinar no 7º dia milenar. Com a queda do reino de Deus, o reino de Deus foi suspenso no Éden. Permaneceu em forma de promessa. Olhe como a misericórdia de Deus. Deus suspendeu o reino dele no Éden, mas prometeu reestabelecê-lo em Cristo, que é o último Adão. Com a queda do homem e a autoridade delegada a Satanás, levantou-se na terra um novo reino, o reino humano, que controla as coisas, que decide o que acontece na terra durante esses 6.000 anos. O reino de Deus, do primeiro dia ao 6º dia. Com o cessar do proto-reino, abriu-se um espaço para o reino do homem, inspirado por Satanás. Há 6.000 anos, o mundo jaz no maligno. Esse período já dura cerca de 6.000 anos, conforme a cronologia bíblica tradicional. A história da humanidade mostra os governos humanos, autônomos, rebeldes e afastados de Deus. Por exemplo, com a Revolução Bolchevista, na década de 17 do século XX, se estabeleceu o comunismo, o ateísmo,
filosofias herdadas de Darwin, passados pelo coração de Karl Marx, de Engels, não é? Que trouxe toda essa filosofia comunista de esquerda, o comunismo social e clássico, que invadiu o mundo. E negar os atributos de Deus é a palavra de ordem desse sistema maligno, que hoje nega Deus, nega os atributos de Deus, nega o caráter de Deus, nega a antropologia de Deus. Tudo é negado por essas pessoas que afrontam a Deus. Como Deus contabiliza a semana profética? É o texto de 2 Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso ficou entendido, né? Deus conta o tempo do homem de 1000 em 1000 anos. De Adão, vamos lá, de Adão a Abraão, quanto tempo? 2000 anos, ou seja, 2 dias. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus aos nossos dias, 2000 anos, 2 dias. Ou seja, 2 mais 2 mais 2, está faltando o que para completar a semana? Um dia. Diga assim, é nesse dia que eu, você estaremos todos juntos reinando com Cristo, no último dia da sua semana. Amém? Ah, amada igreja, este cenário não pode terminar assim, porque se terminar assim, o diabo venceu, e ele não venceu. Ele já está condenado e derrotado, e o seu destino será o lago de fogo. Com o advento de Cristo, o reino espiritual foi estabelecido na igreja. Olha que coisa linda. O reino espiritual na igreja é a promessa de Cristo. Porque quando Jesus veio, ele estabeleceu um reino dentro de nós, há 2000 anos. Não é? Aqui ele mostra que a igreja seria representante, diga, somos representantes e instrumentos do reino espiritual de Jesus na terra, enquanto ele não vem. Então diga assim, eu represento Jesus. Onde eu chegar, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, no transporte, na igreja, onde eu chegar, chegou Jesus. Que responsabilidade, hein? Eu contei no primeiro culto que às vezes até eu saio um pouco da graça. Fui numa cidade aí, fui numa farmácia, fui atendido pessimamente pela atendente. Eu falei assim, você poderia primeiro me cumprimentar? Para a gente começar, eu pedi meus remédios, porque eu cumprimentei ela, ela não respondeu. Aí eu já me senti magoado. Aí eu já falei isso. Eu falei um pouco duro. Do lado tinha uma fila. Quando eu terminei de repreendê-la, o rapaz falou, oi, pastor. Ai, Jesus. Glorinha, eu falei, não te falei? Você tem que amassar esse gênio. Você tem que entender que onde você chegar, chegou Jesus. Domínio próprio, mansidão. Às vezes a gente não tem, né? Hoje eu me vigio mais, me policio. Tem algum crente por aí? Não. Então eu vou soltar isso. Não. O mundo está nos olhando, o mundo está de olho em nós. E onde nós chegarmos, o reino de Deus está dentro de nós, implantado por Jesus quando ele veio. Então nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho, porque onde chegarmos, de onde eu chegar, chegou Jesus. Pense nisso. O reino dentro dos crentes, Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Enquanto o reino messiânico visível não foi estabelecido lá no 7º dia, o reino espiritual na igreja governa os corações do que se rendem a Cristo. Então hoje nós temos um governo, diga um governo, dentro de nós, que não é o canela seca, é o governo do Espírito Santo. É Ele quem governa, é Ele que nos faz lembrar os ensinamentos de Cristo, é Ele que toca a nossa sensibilidade para sermos melhores a cada dia, porque o reino, digo o reino, está implantado em nós
até Jesus voltar para estabelecer o reino milenar na terra. É simples. O enredo é esse. O enredo é esse. Autoridade delegada. Jesus deu à igreja as chaves do reino. Autoridade espiritual para ligar, desligar, para repreender o inimigo e para anunciar o evangelho. Ainda que Satanás seja chamado príncipe deste mundo, a igreja exerce uma autoridade espiritual que antecipa, diga, antecipa o reino vindouro, lá do 7º dia. Nós estaremos lá. Nós iremos aos ares, receberemos corpos novos, glorificação na mente, o sentido de Cristo em nós, para voltarmos com Ele, para reinarmos no milênio, governarmos no milênio, e até a anjos iremos julgar durante o reino milenar. No final, tudo será julgado. O milênio de Cristo será uma repactuação com o Éden, restaurando o plano original. Muitas coisas que veremos no 7º dia aconteceu no 1º dia antes da queda. Os homens não aprenderão mais a arte da guerra. Os equipamentos de guerra se transformarão em arados. De Jerusalém vai descer um rio que vai purificar a terra por onde passar. Os animais vão pastar uns com os outros, sem o leão devorar o cordeirinho. Haverá longevidade de dias, as folhagens servirão de medicamentos. O milênio é algo fascinante. Você pode ter ali os 2 livros, esses 2 livros aqui, que eu trouxe para você. O livro Escatom, já está na 7ª edição, todo colorido, ilustrado, mostrando o arrebatamento, o milênio, Gog e Magog, os 144 judeus selados e o contagem regressiva para o reino milenar. Ambos falam do reino milenar. É um estudo tremendo, é algo que alimenta a nossa alma e começa a esclarecer qual é o nosso futuro, para que nós estamos aqui e o que é que nós vamos fazer. Quantos querem saber o que nós vamos fazer no reino? Levante a mão. Amanhã. E terça-feira nós ficaremos sabendo. O milênio será a restauração do governo original de Deus sobre a terra, agora sobre o reinado de Cristo. O que Adão perdeu será restaurado. A paz, a justiça, a harmonia voltarão a caracterizar a criação, mas em escala global e sob a autoridade do Messias. Do jardim ao trono em 7.000 anos. Paralelo comparativo do Éden e do milênio. Rapidinho. Éden, presença de Deus, caminhava com Adão. No milênio, Cristo reinará em Jerusalém. Olha que maravilha. A autoridade, o Éden, Adão dominava sobre a criação. No milênio, os santos reinarão com Cristo. Teremos a autoridade de reinar com Cristo. Assim como Adão reinava no Éden. Satanás, no Éden, presença como tentador. No milênio, vai estar preso por 1000 anos. Na natureza, o Éden, harmonia com os animais. No milênio, o lobo habitará com o cordeiro. Família no Éden, mandato de frutificar. Famílias no milênio, seguras. Justiça no Éden, ordem sob Deus. No milênio, justiça de Cristo. No fim do Éden, terminou com a queda. Milênio, terminará com a rebelião dos incrédulos. No Éden, o período terminou com a queda e a expulsão do homem do jardim. No milênio, terminará com a soltura de Satanás e a última rebelião do juízo final, onde ele será mandado para o lago de fogo. Síntese: tanto no Éden quanto no milênio, a liberdade humana é testada, mas no final, Cristo triunfará definitivamente. Uau! Cristo triunfará conosco. Estaremos com Ele. Quem viver, verá. Quem não estiver no milênio, está guardando a sua ressurreição só para o final do milênio, para ser lançado no lago de fogo, diante do trono branco. Quantos querem ir para o lago de fogo aqui? Levante a mão. Então guarde a sua vida. Guarda a tua coroa para ninguém roubar a tua coroa.
porque o teu destino, o meu destino, é irmos ao encontro de Jesus, já com corpos glorificados. A matriz do nosso próximo corpo foi quando Jesus saiu do túmulo de José de Arimateia, com o corpo restaurado. E aí nós vemos ali a contagem. Primeiro dia Adão, segundo dia Abraão, terceiro dia Moisés, quarto dia Cristo, quinto dia a igreja do quinto século e hoje a igreja do sexto século, que é o arrebatamento. E nós somos a geração de transição entre o sexto e o sétimo, que Jesus vai voltar para conosco reinar durante os 1000 anos. Um beijo.